palavra. Então vamos gravar esta mensagem em CD. Ela estará disponível hoje mesmo em nossa livraria, também na internet. Tema de hoje: mais 7 princípios para vencer a pobreza. Aleluia! E também para aqueles que não precisam vencer a pobreza, mas que precisam aplicar esses princípios para não serem vencidos pela pobreza, serem pegos, né? De alguma forma, numa falta de conhecimento. Porque diz o profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. No que depender deste altar, você jamais será destruído, porque vamos, pelo conhecimento de Deus, fechar as brechas a todo tipo de destruição. Diz o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Já usamos este texto domingo. Ele vai se tornar aqui o texto base. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo, é escravo, está abaixo, submetido ao que empresta. Oremos a Deus. Eu creio, Senhor. Pai amado e bendito, eu creio, Pai, no que diz a Tua palavra. A Tua palavra nos ensina a viver vitoriosamente. A Tua palavra tem lições de vida, Senhor. E a Tua palavra, Jesus, não voltará vazia para Ti. Ela cumprirá todos os desígnios, Senhor, para os quais Tu a designaste nesta noite, Senhor. Nós sabemos que Tu estás tirando, Jesus, o pobre da pobreza. E está nos ensinando também, Jesus, a fechar todas as brechas para que as mentiras do derrotado invadam a nossa vida, invadam a nossa vida financeira. Porque a Tua palavra diz que Tu tens prazer na prosperidade dos Teus filhos. E eu creio nesta palavra. Eu creio na Bíblia. Eu creio porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito da verdade. E a verdade está libertando, Senhor, muitos filhos de Deus da escravidão, ó Deus, da pobreza, da miséria, da vida rasteira, da vida baixa, da vida medíocre, da vida sem perspectiva, da vida sem gosto, da vida sem brilho. Ó Deus, Tu vieste dar vida e vida em abundância. E nós recebemos, Senhor, esta vida abundante para todas as áreas da nossa vida, incluindo a área financeira, porque assim é o Teu querer. E nós assim queremos também. Em nome de Jesus, oramos com fé e recebemos estes princípios com ações de graças. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Muito obrigada, Ciro Tiago, pastora Silmar. Meus irmãos amados, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus, espíritos justos, aperfeiçoados, aqueles que foram de antemão conhecidos por Deus, por isso predestinados em amor para Ele. A primeira parte deste estudo, no domingo passado, deixou bem claro para todos nós que riqueza sim é de Deus, pobreza não. Se você está crendo, como estava a igreja domingo, mantenha a sua confissão e diga: pobreza não é de Deus. Riqueza sim. De novo, riqueza sim. Então, pobreza não tem parte com Deus. E nós, por não ter a pobreza parte com Deus, nós a rechaçamos. Nós a repelimos, nós a repreendemos neste ministério. A pobreza não é bem-vinda para um filho de Deus. O sábio Salomão diz em Provérbios 13:18: pobreza e afronta sobrevém. Nós precisamos ver quando que vem a pobreza à vida de alguém. Porque há uma maneira da pobreza vir, da pobreza chegar, ou da pobreza se instalar, ou da pobreza permanecer na vida de alguém. Então nós precisamos conhecer isso.
Olha, pobreza e afronta sobrevém. Vem sobrevindo. Vem, cada vez mais afronta, mais pobreza. Sobrevém. A quem? Ao que rejeita a instrução. Graças a Deus que você está aqui nesta noite, amado. Graças a Deus que você tem agarrado a instrução. Porque Deus está mostrando para quem que é a pobreza. Na vida de quem a pobreza se instala, se afronta, sobrevém? Ao que rejeita a instrução. Então, aqui está a situação em que a pobreza pode permanecer na vida de um filho de Deus. Ou um dia fazer parte da sua vida. Mas a segunda parte do versículo diz: mas o que guarda a repreensão, e aqui vai o ensino, né? O chamar a atenção para as coisas de Deus, para o caminho da retidão, os princípios de Deus. O que guarda a repreensão será honrado. Então a honra é para você, a honra é para mim, para nós que guardamos a instrução, que entendemos quando Deus fala para acertar os nossos passos na vida. Então, se você está crendo desta forma, diga com fé: eu jamais irei rejeitar as instruções de Deus. Eu serei sempre honrado. Muito bem. Então, os primeiros 7 princípios que nós estudamos no último domingo, nos revelaram que para vencer a pobreza, ou para evitá-la, primeiro, eu tenho que encontrar no dízimo um porto seguro para as minhas finanças. Então, só repassando para quem não estava aqui, ou para quem está recordando. Encontre no dízimo um porto seguro para as suas finanças. Os 10% que você semeia, não é que você paga. Ninguém paga a Deus por nada, não é? Os 10% que Deus estabeleceu como uma semente divina, protegem os 90% que ficam na nossa mão. Se você quiser saber mais sobre dízimo, nós temos muitos CDs. Eu recomendo 2, em especial, para que você entenda tudo a respeito deste assunto tão mal falado aí fora, tão mal compreendido até pelos cristãos. Encontre no dízimo um porto seguro para as suas finanças. Vimos o segundo princípio: viva na dependência de Deus de fato, e não apenas de palavras. Quer dizer, aprenda a depender de Deus em tudo, a colocar Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive e principalmente a financeira, ou aquelas que estão em desacordo com a vontade de Deus, aquelas que estão desniveladas, aquelas que estão tumultuadas. Você precisa viver nessa área na dependência de Deus, precisa saber o que Deus fala a respeito, e você precisa depender dele, entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida, naquela área, naquele momento, e aplicar aquilo na dependência de que Deus cumprirá aquilo que ele manda fazer. Aquilo que Deus manda fazer é para fazer. E a Bíblia Sagrada diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Não sei quantos já viram esse versículo na Bíblia, não é? Os homens, as denominações, a tradição faz ser tudo muito penoso, amados, na igreja. É tudo muito difícil, porque colocam fardo sobre as pessoas, e campanhas, e barganhas, e entrega disso, e toma aquilo, e dá 3 pulinhos, e vem toda sexta, e vem na terça de poder, e vem na quinta da quebra de maldição, e vão colocando tanto isso aí é o demônio, e depois você tem que jejuar, e depois você tem que fazer abstinência, e depois você tem votos para fazer. Amado, Jesus não é nada disso. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus é alívio, Jesus é descanso. Ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, apenas palavras não levam a nada. Mas quando você vive na dependência de Deus, obedecendo a Deus, amado, obedecer a Deus
é suave. Os mandamentos de Jesus não são penosos, são simples, são fáceis quando nós entendemos que Deus quer o nosso bem, entendemos o para quê daqueles princípios, daqueles preceitos. Amém? Terceiro princípio que nós estudamos: acredite na riqueza que Deus tem e que Ele quer que você tenha. Acredite, Deus é rico. Deus é o dono de todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que riquezas, honra, os tesouros, poder são do Senhor. Amém? E a Bíblia diz no livro de Provérbios: para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então creia que Deus quer dar o melhor para você. Ou você acha que Deus quer dar o melhor para o filho da perdição? Não. Ele fez tudo e tudo que é dele é seu. E Ele quer dar a você. Então acredite na riqueza que Deus tem. Deus é rico. Deus é um pai rico. E acredite que Ele quer que você tenha essa riqueza. Amém? Quarto lugar, quarto princípio. Estudamos. Enxergue o dinheiro como algo positivo. Lembram-se que nós estudamos aqui? Muita gente diz: não, o dinheiro não traz felicidade. Eu fiz até uma brincadeira. Não mesmo? Você quer ser feliz? Dê o seu para mim. Não traz felicidade para você? Traz para mim. A Bíblia não diz: não, o dinheiro corrompe. O dinheiro não corrompe. Quando uma pessoa se corrompe, ela já é corrompida. Não, ter muito dinheiro, a riqueza é um mal. A riqueza não é um mal, a riqueza é um bem na mão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa sábia, né? Prudente. Pessoas ricas se corrompem. Eu estou vendo mais pessoas pobres hoje se corromperem. A pobreza também corrompe as pessoas. As pessoas no desespero, se elas não têm, né, um caráter trabalhado, se elas não têm ali um berço, uma educação, um respeito, se ela não tem critérios cristãos, ela se corrompe totalmente. Então enxergue o dinheiro como algo positivo. O dinheiro é positivo nas suas mãos. Pense nisso, glória a Deus, porque você vai saber como administrar, você vai estar sujeito às ordens de Deus, para você vai ser bênção sempre. Quinto lugar, quinto princípio: seja organizado e disciplinado com o seu dinheiro. Lembra-se que nós falamos aqui? Você demora 30 dias. Você gasta a sua vida durante 30 dias para receber o seu dinheiro. Depois, amado, cuidado. Cuide. Organize-se. Veja como você vai aplicar o dinheiro. Cuidado, ele escapa pelos dedos. Se você bobear, se você não se planejar, se você não organizar. Quer ver uma coisa que a gente conhece bem? Pega uma nota de 50 e deixa ela na sua carteira. Faça essa experiência. Veja quanto tempo ela dura. E depois você troque a nota de 50 e veja quanto tempo ela dura. Já repararam o que acontece? Se você pegar aquela azulzinha de 100, você fica guardando ela ali na carteira, não fica? Você fala: não, 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 não. Aí alguém vem: olha, né? Você fala: ah, não, não, não tenho trocado. Compra isso aqui. Não, 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 não tenho trocado. Não vou trocar a minha nota. Mas depois que você troca, já era. 10, 5, 20. E foi. Não é, bispo? Por isso eu não troco. Brincadeira. Existem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção, que às vezes nós não nos damos conta, né? Quer dizer, por que que ela inteira dura e por que que ela trocada não dura, se é o mesmo valor? Se você diz não para ela inteira, você pode dizer não para ela em miúdos. Então, precisa ser organizado, precisa ser disciplinado. Cuidado com o cartão de crédito. As pessoas ligam hoje para a nossa casa, amados, oferecendo um cartão com um baita de um crédito. A pessoa liga lá e fala: olha, você acaba de ter um benefício do Citibank, do Bank Boston. Eu penso: eu não tenho nem conta nesse banco. Que benefício? Ganhou um cartão.
E o seu sonho, eu não quero, a pessoa fica brava. Mas é de graça, não vai ter anuidade, eu não quero. Mas nós damos, eu não quero. Um filho meu inexperiente, há algum tempo, fez isso. Amados, o cartão veio, ninguém usou, o cartão foi cancelado. Até hoje, aquele banco manda uma cartinha. Dizendo, não tiramos do sistema. Aí vai lá, fala com o gerente, fala com todo mundo no banco. Agora apagou. Depois de um mês, volta lá aquele negócio pelo correio. Gente, eu não sou cliente desse banco. Eu nunca usei esse negócio. Eu não quero. Vai lá de novo. É que consta no sistema. Gente, o que tem que fazer para tirar do sistema? Botar fogo no banco? Ninguém. Mas as pessoas ficam insistindo. Porque aí sabe que o povo no sufoco, pega aquele cartãozinho, né? Então, assim, seja disciplinado. Cuidado com essas ofertas que estão por aí, que são ciladas do inimigo, para que as pessoas entrem em dívidas e fiquem depois, você sabe, né? Tomou emprestado, você está tomando emprestado. Você é servo de quem empresta, tá? 6º princípio. Tenha sonhos de crescer e faça projetos orientados por Deus. Queira crescer, queira mudar de patamar. Agora, busque orientação no Senhor. Não saia, vou abrir um meu negócio. Ore a Deus, veja se é isso agora. Veja que tipo de negócio. Não, deu certo na vida daquele. Aquele é outro temperamento, outra pessoa, outra história, outra capacidade. Não fique igualando porque deu certo no outro. Não significa que Deus esteja naquilo para você. Então, busque sempre projetos orientados por Deus. Primeiro, saber ser de Deus. Depois, que Deus vai te orientando passo a passo. Isto também está lá naquele item 2, da dependência total do Senhor, né? 7º princípio, não aceite a pobreza em hipótese alguma, porque esta não é a sua herança. Nós já vimos que a nossa herança é a herança de Abraão. A aliança é de riquezas, não de pobreza. Então, não aceite. Isso é uma doutrina totalmente maligna, diabólica, para que o povo de Deus fique preso, fique aquém de todas as promessas de Deus. Deuteronômio 8:18 diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele o que te dá força para adquirires. Então, Deus não dá um câncer para você ficar prostrado, não trabalhar e ficar vivendo da aposentadoria. O que é aquele negócio? Da Caixa. É isso? Da Caixa, doutora Marília? Não sei. É do auxílio doença. Não é para o crente auxílio doença, meu amado. Você não precisa de auxílio doença. O Senhor te dá força para você adquirir riqueza. Força para trabalhar. Deus te dá ideias novas. Deus te renova. Deus coloca você em meio a situações novas. Abre grandes portas. Mostra oportunidades dele. Agora, é para adquirir riqueza. Não é para ficar dependendo de auxílio doença. Amém? Então digo, meu Deus, me dá força para eu adquirir riquezas. Então, pobreza não é a sua herança, nem a minha. Amém? E aí a pergunta vem. Mas espera aí, bispo, em nossos dias tão difíceis, será que é possível vencer a pobreza? Será que nós podemos pensar em evitar que a pobreza seja parte da nossa vida? Porque dizem que as coisas vão piorar. A Bíblia diz que as coisas vão piorar. E nós? As coisas lá, o mundo vai de mal a pior. Mas será que nós podemos pensar em vida bem-sucedida hoje, no século 21? Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser e se você ouvir Deus, a promessa é, comereis o melhor desta terra. Aqui fala quando? Aqui fala que teria uma época em que isso não seria possível, não seria viável? Não. Esta palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O Senhor que falou lá atrás é o mesmo hoje e será para sempre. Então, hoje, se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Diga, eu recebo esta palavra. Jó 36:11 diz, se o ouvirem, olha como o ouvido é importante, e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Ora,
dependendo de quem eu estou ouvindo e de quem eu estou servindo, é isso que vai definir, amados, em que mundo eu vou viver. Se eu vou viver no mundo da pobreza ou da riqueza. Se eu vou viver com pouco ou se eu vou viver com muito. Se eu vou viver cheia de frustrações ou com sucesso. Se eu vou ter perdas ou ganhos. Se eu vou ter tristezas ou alegrias. Se eu vou ter derrotas ou vitórias. Se eu vou ter crises ou bênçãos. Se eu vou ter escassez ou abundância. Se eu vou viver apoucada ou eu vou viver com recursos. Se eu vou ser cauda ou se eu vou ser cabeça nesta terra. Quem você quer ouvir e servir? Esta é a palavra de hoje. A quem você está ouvindo? Dependendo de quem você ouve e quem você serve, é o que você determina para a sua vida. E agora, para você que decidiu, vamos para os princípios de hoje, é para quem decidiu pensar conforme a Bíblia. É para quem decidiu pelo positivo. É para quem decidiu pela riqueza, pelo muito, pelo sucesso, pelas vitórias, pelos recursos, pela abundância. Então, você que sabe que essa é a vontade de Deus, eu tenho mais 7 princípios para a sua vida. Número 1. Não deixe seus valores e seu caráter se corromperem por nenhuma circunstância. Olha, amados, seja numa situação de grande necessidade ou numa situação de grande riqueza, não se corrompa. Amém? Porque quando a pessoa está em grande necessidade, às vezes ela começa a pensar algumas coisas, dizer, olha, é que tem uns esquemas aí, começa com esquemas. Me falaram aí de uns esquemas. E quando a pessoa tem muito, também. A tendência é, eu me esqueci da vida espiritual. Agora eu não preciso. Então, o que acontece exteriormente não pode mudar o que Deus colocou aí dentro de você. Há uma semente divina, há uma semente incorruptível que não pode mudar, mesmo que o exterior esteja adverso. Amém? Ou favorável. Dentro de nós existe a verdade, a pureza, a boa índole, a seriedade, a responsabilidade, a honra, o temor de Deus, o compromisso, a fidelidade, a santidade. Isto está dentro de nós. Mas, bispa, eu estou numa situação de muita dificuldade financeira. O que fazer? É que está difícil, bispa. Eu vou ter que dar um jeitinho. Deus não está. Eu vou deixar de vir aos cultos para resolver a minha vida. Não é isso que diz Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, ainda que não esteja chegando o que nós esperamos. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ainda que não tenhamos nada, ainda que a escassez, ainda que as dificuldades financeiras estejam ali nos cercando há muito tempo, diz o versículo 18. Todavia, os meus valores não mudam. Todavia, o meu caráter não se corrompe. A minha forma de tratar as pessoas não se altera. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Diga glória a Deus. Amados, não podemos mudar o nosso caráter por conta destas coisas. Diga amém. Não podemos, diga eu não posso mudar o meu caráter por conta das circunstâncias. Já deu calor. Amém? Amém? Então nós exultamos no Senhor. Diga eu exulto no Senhor, o Deus da minha salvação. Nós que exultamos no Senhor, no Deus da nossa salvação,
aquele que na hora certa, no tempo certo, da forma lícita, legal, sincera, honesta, íntegra, nos diz que nós vamos ter a nossa bênção. Mas é do jeito de Deus. Amém? O nosso caráter é inegociável. Amém? Diga, o meu caráter é inegociável. Ora, isso na escassez, ainda que a figueira não dê frutos, ainda que não vejamos nada. Mas e na prosperidade? Muda? Deuteronômio 8, 11 e 14. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus... Não te esqueças do Senhor teu Deus. Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Olha agora. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Quantas pessoas já estiveram sentadas aí nesse banco em que você está? Quantas pessoas já passaram por aqui, que chegaram totalmente derrotadas? Deus as transformou em vencedoras, e elas se esqueceram e foram embora. Diz o versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Nunca diga isso. Porque Deus está preparando você para uma grande abundância financeira. Amém? Então, aprenda este princípio maravilhoso aqui que nós estamos, né? Não permita, não deixe que os seus valores, o seu caráter se corrompam por nenhuma circunstância. Próximo princípio, vamos lá. Segundo de hoje. Não despreze as oportunidades, os sinais e as portas aparentemente pequenas. Agora vamos falar com aqueles que têm mania de grandeza, mas já querem começar grande. Não é mania de grandeza. O nosso Deus nos ensina, pense grande, ainda que você tenha que começar pequeno. Amém? Então não despreze oportunidades. Não despreze os sinais que vêm de Deus, as portas, grandes oportunidades, mesmo que aparentemente sejam pequenas. Tudo tem um começo, amados. Uma grande árvore começa com uma pequena semente. Gênesis 1 diz como começou tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E como era a terra? A terra, porém, estava sem forma e não tinha nada, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Começo de tudo. Mas Deus começou, a terra era vazia, sem forma. Um dia Deus começou a criar. Você tem que aprender com Deus, amado. O mais importante é começar. Eu conheço tanto crente que está esperando para começar. É triste. O mais importante é começar. Comece e faça o melhor que você puder. Porque o que hoje parece pouco, amanhã trará grande provisão para a sua vida, amado. Não se preocupe em ver coisas grandes, se preocupe em começar e dar o melhor de si. Em 1 de Reis 18:41, nós conhecemos bem. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Se ouve um ruído, não era nem um barulhão, era um ruidinho. E ele falava isso pela fé, acreditando no que Deus disse a ele. Não despreze pequenos começos, porque Elias não desprezou aquele pequeno sinal. Era um ruído que Deus lhe deu que ia chover. E diz o versículo 44, a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Era um pequeno sinal. Ele disse que ia chover muito. Mas ele ia lá, primeiro começou um barulhinho não, começou um ruidinho de chuva. E ele não via nada. Depois ele foi e viu uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Era um pequeno sinal. Ele não desistiu, ele creu, ele manteve firme a sua confissão.
E no versículo 45 diz: dentro em pouco os céus se enegreceram como nuvens e vento, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Caiu grande chuva. Por quê? Porque Elias não desprezou um pequeno sinal de Deus. Isto é importante. A mão de Deus está sobre a sua vida. Então não despreze as coisas pequenas. Não despreze os pequenos começos. Amém? Deus está nos pequenos começos. Seja fiel no pequeno e Deus vai te colocar sobre o grande. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Não fique sonhando só com grandes quantias, grandes milhões, grandes valores, grandes pedidos, grandes... Amado, comece pequeno. Pegue um pedidinho hoje. Deus vai honrar. Amanhã você tem um pedidinho maior. Depois tem um pedidinho maior. Depois você tem um pedidão. E depois você vê a chuva abundante cair sobre a sua vida. Mas não despreze as coisas pequenas. Amém? Terceiro princípio. Use a fé para cada pensamento diariamente. Vem um pensamento de uma ideia, use a fé, amados. Vem um pensamento errado, use também a fé para expulsar esse pensamento errado, esse pensamento negativo. Você vai fazer uma escolha, use a fé. Você vai tomar uma decisão, use a fé. E isto tem que ser diariamente. A sua vida financeira é diária. Todo dia você paga, você compra, você gasta, você trabalha. Todo dia a sua vida financeira está envolvida. Então você tem que diariamente usar a fé. Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não espere que Deus vá fazer grandes coisas se você não usa aquilo que Ele deixou para ser usado. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e também creia que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é que faz você conseguir o que as outras pessoas não conseguem. É por isso que depois as pessoas olham para nós e dizem assim: ué, mas como que você conseguiu? Como você comprou isso? Como é que você mudou? Como é que isso aconteceu? É lógico, nós usamos a fé. E a fé é que faz o mover sobrenatural na nossa vida. Então use a fé em tudo. Quarto princípio. Use a sua boca para confessar a sua vitória. Não fique choramingando e usando a boca. Oh, meu Deus, está difícil, está trágico, está difícil, está escasso. Estou puxando daqui, estou puxando... Amado, pare de falar sobre isso. Pare de falar sobre isso. Qual é o seu universo? Olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro mais positivo que existe. Use a boca para falar conforme a palavra, positivamente. Pense com fé, sinta com fé e haja com fé. Faça tudo o que você tiver que fazer com fé. Você vai ver a vitória todos os dias. Confesse a sua vitória financeira. Confesse, diga: eu tenho direito a ser vitorioso nas finanças. Vamos dizer isso, diga: eu tenho direito de ser vitorioso nas finanças. Confesse a sua virada de vida. Diga: eu vou ver a virada na minha vida financeira. Comece a acreditar. Bispo, mas como é que eu vou falar uma coisa que eu não sei se vai... Ah, você não sabe porque você não crê. Porque se você crer, você saberia que Deus tem que honrar a fé. Aquilo que Deus diz em sua palavra. Comece a falar: eu vou mudar de patamar de vida. Eu vou mudar de patamar de vida. Diga: eu vou mudar de patamar de vida. Use a sua boca para abençoar. Não fica olhando uma pessoa que comprou alguma coisa, você ainda está em dificuldades. Mas que miserável, sem vergonha, desgraçado, conseguiu isso. Não faça isso. Sua boca é uma fonte a jorrar bênção. Diga: glória a Deus, abençoado, ainda bem, Deus sabe o que faz, não é problema meu. Eu vou olhar para o meu pequeno começo e vou dar glórias a Deus, porque do pouco meu Deus fará muito. Eu tenho fé para ver essa situação mudar. Eu creio, eu confio na palavra. Use a boca para abençoar. Não fique
olhando a vida ali e dizendo, ai, roubou, roubou. Com a medida com que você julga, você será julgado também. O dia que você tiver, alguém vai se levantar dizendo, roubou. E isso vai ferir o seu coração e o coração de Deus. Então, não permita, amados, esse palavreado. Amém? Hebreus 10, 23. Jesus, porém, lhes disse. Não, 21, tá certo. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira. Jesus deu ordem e ela secou. Mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Olha a firmeza. Então não vacile, não duvide. Diz a palavra em Hebreus 10, 23. Guardemos firme, guardemos firme, guardemos firme. Não é para você sair da igreja e dizer, bonita mensagem, mas a minha vida... Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é... Então não vacile, não duvide. Quem fez a promessa é... Quem fez a promessa é... Então vai ter que acontecer na sua vida. Mantenha a sua confissão, diga, vai acontecer na minha vida. Porque quem fez a promessa é fiel. Quinto princípio, entregue tudo que você é e tudo que você tem a Deus. Bispo, é aquilo lá para ser queimado. Não, querido. Não é isso. Muda a mente que você está em outro lugar agora. É que a sua vida pertence a Deus. Ela é de Deus. Tudo que você é de Deus. E tudo que você tem já é de Deus. Você só tem que entender isso, não tirar Deus fora. A sua família é de Deus. A sua casa é de Deus. Seu carro é de Deus. Sua vida profissional é de Deus. Amém? Sua capacidade é de Deus. Tudo que você tem hoje é de Deus. A sua mesa é de Deus. Seus celeiros são de Deus. Sua conta bancária é de Deus. Sua saúde é de Deus. Tudo é de Deus. Então, quando você entrega tudo a Deus e deixa Deus dirigir toda a sua vida, o pouco que você tem se transforma em muito. Ele transforma a vida em uma vida próspera. E a prosperidade de Deus se torna inesgotável, não acaba. Segundo aos Coríntios 9, 7 e 8. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Dê o seu louvor a Deus, dê a sua oração a Deus, dê sua vida a Deus no culto, dê a sua alegria a Deus, dê o seu amor a Deus, dê a sua família a Deus, sabe? Dê tudo que você tem a Deus. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então não tenha medo de Deus, consagre tudo o que você é, o que você tem a Deus. O fiel a Deus tem tudo dedicado a Deus, tudo consagrado a Deus. Amém? Isaías 58, 11 diz, o Senhor te guiará continuamente, vai recebendo, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Recebe para a sua vida em nome de Jesus. Sexto princípio, estou encerrando. Não desanime, não se deprima. Mantenha o otimismo e a confiança em Deus. Esta é a atitude de um verdadeiro cristão. Amado, saiba que qualquer pessoa pode lhe abandonar, menos Deus. Então não desanime, Deus está com você. Creia que Deus já venceu tudo que é contra você. Não é para fugir. Não é para fingir que os problemas não existem. É para confiar em Deus. Creia que você já os venceu. Amém? Romanos 8:37. Diga comigo. Vamos, leia comigo. Vamos lá. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não se deprima. Procure soluções criativas.
Não desanime. Peça sabedoria a Deus, mantenha o otimismo, mantenha a confiança, não se desespere, não reclame, não murmure, não desista, persevere diante das adversidades. Deus é por você, e quando Deus é por alguém, quem será contra esse alguém? Nada pode prevalecer contra a vida de um abençoado que crê desta maneira. Hebreus 12:12 diz: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Deus disse, restabeleça. Ele não disse entrega, ele disse restabeleça. Quer dizer, não te desesperes. Tem jeito, tem saída, tem solução, tem milagre de Deus. Hebreus 10:35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Recebemos do Adilson este versículo no testemunho. É para perseverar. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, amados, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É só fazer a vontade de Deus. É só isso. É tudo isso. É só fazer a vontade de Deus. O que eu faço para receber as promessas? É só fazer a vontade de Deus. Outro dia o bispo Rai subiu aqui, pegou um envelope e disse: eu estou feliz porque eu estou trazendo aqui o dízimo da primeira quinzena do meu salário. Eu queria dizer para a igreja que é só obedecer. É só praticar o que a Bíblia ensina. É só isso. Só isso. É só fazer a vontade de Deus. Aí, amados, quer queiram, quer não queiram, você tem que alcançar as promessas de Deus. Hoje você tem que alcançar as promessas de Deus. Faça um movimento, em nome de Jesus, reaja. Diga que você está crendo. Não fique aí parado me olhando com uma cara de que isso é para a minha vida e não é para a sua. Não fique cabisbaixo. Não fique aí pensando com seus botões. Deixe sair da sua boca o que você crê no seu coração. Diga para Deus que você está tomando posse disso. Que esta palavra está vindo do trono da graça de Deus. Creia, receba a promessa para a sua vida. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Receba, receba, em nome de Jesus. Confia, persevera, não desanima, não desista. Deus tem o melhor, vai acontecer. Deus está falando, você. Eu termino com o 7º princípio. Prepare-se então para crescer sobremaneira. Na verdade é o 7º de hoje, o 14º princípio, desde domingo. Prepare-se, agora você tem que se preparar porque você vai crescer sobremaneira. Eu sei que nessa hora alguns irmãos dizem, mas e as batalhas que eu tenho vivido? Por que então eu tenho vivido tudo isso? As batalhas que você tem vivido são apenas etapas para que Deus venha manifestar grandes vitórias na sua vida. Amado, eu quero lhe dizer uma coisa hoje. Eu sei que é rasgada, mas é a verdade. As batalhas que você tem vivido, você tinha que vivê-las. Deus precisa trabalhar em você. E Ele sabe como trabalhar em você. O que está preparado para chegar à sua vida depende de uma mudança interior. E elas só acontecem muitas vezes quando nós passamos por batalhas, por grandes lutas, por grandes guerras. As batalhas são apenas etapas para grandes vitórias. Então, amados, não se deixem abater pelas decepções destas etapas. Não se faça de vítima. Nós temos que nos preparar para crescer. E quando a gente se faz de vítima, se coloca no lugar de vítima, nós não nos preparamos nada para crescer. Porque vítima para, vítima desiste, vítima fica consolada com a sua própria frustração. Então o que fazer para mudar essa história, bispa? É fácil. É só você ouvir e praticar o que sai deste altar.
Eu não preciso ficar insistindo com isso, os testemunhos estão aí. Não é vir ao culto e 10 minutos depois nem se lembrar do que Deus falou na mensagem. Eu encontro pessoas depois do culto que estão confessando a palavra, que estão falando o que Deus disse, que estão colocando a mensagem em alguma coisa do que está acontecendo. Mas eu vejo pessoas sentadas lá, rindo, conversando sobre a novela. É real, é real. Dando gargalhada de uma piada, não sei do quê. Não é que nós vamos ficar sérios, carrancudos, cabisbaixos, reflexivos, não é isso. Mas vamos entender, amados. A gente está num culto, Deus está falando. Algo vai acontecer na minha vida e na sua vida. Que depende desse conhecimento, do envolvimento da fé, da confiança, da nossa confissão. 10 minutos depois, eu não posso me esquecer do que aconteceu aqui no santuário. Do que Deus disse na mensagem. Porque para acontecer o que Deus está prometendo, é fácil. É simples. Chama-se evangelho puro. Ora, é só você ouvir e praticar o que sai da palavra de Deus, que sai deste altar. Pronto. A sua vida, inevitavelmente, tem que mudar. Mas não tem mudado. Então, em vez de ficar rindo lá, vá repensar e ver por que não tem mudado. A sua história tem que mudar, inevitavelmente. Lucas 6,46, vamos encerrar. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Como é que uma pessoa pode crescer, vencer, superar, prosperar, se não fizer o que Deus manda? Não pode. Não se iludam. Não pode. Versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados, com esses 14 princípios que eu lhes dei, construam a partir de hoje uma inabalável vida bem-sucedida. E aí ninguém, nada, poderá abalar a sua vida. Eu termino com Jó 8,7. E aí, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Levante uma das suas mãos com fé e diga: eu creio, eu falo, eu confesso, eu profetizo, eu selo agora a minha vida com esta palavra. A minha vida será inabalável. A minha vida será bem-sucedida. A minha vida será firme. A minha vida será próspera. Eu estou ouvindo a voz de Deus. E eu vou praticar os seus ensinamentos, os seus princípios. Minha história já foi mudada. A minha vida crescerá sobremaneira. A minha vida crescerá sobremaneira. A minha vida crescerá sobremaneira. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, aplaudindo. Como é que você não tem coordenação motora que fica de pé e para de aplaudir? Fique de pé e aplauda. Fique de pé e aplauda o Rei da Glória, que está lhe prometendo um crescer sobremaneira. Você crescerá sobremaneira. Tem 14 princípios para fazer você prosperar, sair da pobreza, fechar as portas da destruição. Aquele que fez a promessa é... Coloca no telão a última frase do culto hoje, por favor, Daniel. Louvadores venham, mesmo que o bispo dê a bênção e pessoas precisem sair, nós vamos louvar. Minha vida crescerá sobremaneira. Eu quero ouvir
Os homens da igreja confessando isso com fé. Agora levante as mãos aí e diga 1, 2, 3 já. Minha vida crescerá sobremaneira. Quero ouvir as mulheres da graça de Deus dizendo isso. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Minha vida Crescerá sobremaneira. Quero ouvir os jovens que estão aqui no ministério hoje, no culto, dizendo isso. Vamos lá, 1, 2, 3. Minha vida crescerá sobremaneira. Quero ouvir os nossos recepcionistas. 1, 2, 3. Quero ouvir. Só tem você no som. Eu quero ouvir o Neto junto com os músicos e todos os louvadores que estão no altar. 1, 2, 3 já. Minha vida crescerá sobremaneira. Estou fazendo você confessar a vitória. Quero ouvir o Walter e o Daniel. 1, 2, 3 já. Irmão, será que nós pela fé podemos ouvir os internautas? Internautas, diga aí no seu lugar. 1, 2, 3. Minha vida crescerá sobremaneira. E toda a igreja em unidade vai confessar isso para a glória do Senhor. 1, 2, 3 já. Minha vida crescerá sobremaneira. Aleluia! Assim seja. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Bispo, bênção final, eu creio. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, te agradecemos, te louvamos, ó Pai. Graças por ter nos trazido a esse lugar nesta noite para receber esse alimento puro, genuíno, essa injeção de ânimos, ó Pai. Aleluia. Que veio diretamente de Ti. Portanto, ó Obrigada, Pai, terá Jesus. repercussão Eu em creio. nosso coração, em nosso Recebo. espírito, Jesus. E todos nós saímos desse lugar, ó Pai, tomando posse de tudo aquilo que recebemos Amém. nessa noite. Prontos, ó Pai, para colocar em prática e Em para nome de receber, Jesus, assim Jesus, será. o crescimento sobremaneira. Assim será. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede Amém. todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. E aqueles que crescerão sobremaneira, Amém. digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Até sábado nos Minicares. Boa noite a todos. Vamos louvar ao Senhor. Quem puder, fique. Quem precisar, pode sair. Vamos comer pastel de forno agora. Aleluia. A tua bênção Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, minha entrada e minha saída, bendita será. sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Se eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada, a minha saída, bendita será, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre a provisão. Se eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás.
Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. E diga quem está ao seu lado: a tua vida crescerá sobremaneira. Mas diga com fé, creia. Amém. A tua vida crescerá sobremaneira. Amém, aleluia.